irmãos, a palavra diz assim em Gênesis capítulo 41, versículo 15. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho e ninguém há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Após todos os anos de dificuldades que José viveu no Egito, alguns estudiosos dizem que foram mais de 10 anos, 15, 16, os anos do deserto, podemos dizer assim, de José, onde ele passou por todo tipo de humilhação, de injustiça, onde foi acusado, onde foi esquecido. Alguns anos menos ruins, como os anos que ele passou na casa de Potifar, mas ainda ali como um servo, um serviçal, longe do seu pai, longe da sua família, longe da sua terra, porque tinha sido vendido pelos seus irmãos. Daí ele é acusado de uma maneira mentirosa, injusta pela esposa, pela mulher de Potifar, para do cárcere, fica ali no cárcere durante alguns anos, até que Deus ele cria uma circunstância para exaltar José. Faraó tem um sonho, um dos homens que estava ali com José no cárcere, o copeiro, ele vira para Faraó e diz: Olha, tinha um hebreu no cárcere, lá no calabouço, lá na cadeia, que ele tem o dom de interpretações. O Faraó manda chamar José. José se prepara para entrar na presença de Faraó. E quando ele chega na presença de Faraó, Faraó diz: Olha, eu ouvi dizer que tu tem o dom, que você consegue interpretar sonhos. José vira para ele e fala: Isso não está em mim, mas Deus dará resposta de paz para você. Ele te revelará todas as coisas. Por mais dura que tenha sido a jornada de José, e a vida ela nos leva a jornadas muito difíceis, ele não perdeu aquilo que talvez seja o principal, que é a fé. Paulo, no Novo Testamento, diz algo a respeito disso. No final da sua jornada, ele diz: Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Quando Faraó chama José à sua presença, a resposta de José ela nos prova isso. Porque ele poderia dizer, quando o Faraó questionasse ele, dizendo: Tu tem esse dom de interpretar os sonhos? E ele poderia dizer: Olha, já tive, hoje eu não tenho mais não. Eu tive antigamente, Deus ele falava comigo, mas o Deus que eu conheci, eu não sirvo mais a ele. Eu não sou mais esse José. Porém, ele mostra o contrário disso, Ele diz: Isso não está em mim. E aí ele afirma: Mas Deus dará resposta de paz a Faraó. A fé dele estava viva, mesmo diante de tudo aquilo que ele tinha passado, mesmo tendo vivido muito tempo ali em dificuldade, com uma vida totalmente adversa, a fé dele foi preservada. A Bíblia ela não entra em detalhes sobre os conflitos de José, e aí talvez parece que é um personagem tão íntegro que passou por isso tudo com muita tranquilidade, mas eu duvido disso. Eu acho que na cadeia ele questionou demais, muito mesmo. Ali foi o auge do deserto dele. Tudo deu errado, ele foi humilhado, ele foi levado ao seu limite. Mas a fé dele não esmoreceu, irmãos. Nós temos uma tendência a pensar que a nossa luta, primeiro que ela não vai ter fim. Isso é comum pensar. E com isso a gente é levado a entender, a constatar que a gente vai passar a vida inteira sendo provado e que o deserto o deserto vai ser a nossa vida. Não é assim que acontece. Deus não nos deixa numa prova e sem nos dar um escape. José foi provado durante 15 anos, mas ele foi exaltado com 30 anos na presença de Faraó e foi colocado ali num cargo que nem existia, que Deus criou esse cargo para ele, que era governador do Egito. Normalmente quem governava o Egito era o soberano do Egito, o Faraó. Só que nessa oportunidade aí foi criado um cargo de governador do Egito. E José ele teve a vida dele mudada, transformada a partir daquele momento. Ou seja, 15 anos, a vida destruída, tudo dando errado. O deserto dele durou 15 anos, podemos dizer assim. Com 30 anos, José passa a ser o governador do Egito. E a palavra vai nos dizer que José morre com 120 anos. Aí a gente faz uma matemática fácil. Pega aí a idade dele a partir do momento que ele passou a governar sobre o Egito, 30 anos. E a gente vai diminuir desses 120. Vai dar quanto? 90 anos, Foram 15 anos de sofrimento,
Foi vendido com 15 anos ali pelos seus irmãos, ficou 15 anos sofrendo no Egito, 30 anos passou a ser governador do Egito e morreu com 120 anos. 90 anos desfrutando a bênção e 15 anos padecendo dificuldades. O que são 15 anos perto de 90, né? Deus ainda deu longevidade ao seu servo para poder ele usufruir de todos os benefícios, de todas as bênçãos do Senhor. Só que quando a gente está na prova, a gente não quer enxergar nada. A gente acha que a prova vai ser maior e vai durar a nossa vida inteira. E que a gente não vai descansar. É uma tendência comum a nós. Isso é normal. E nos revoltamos. Porque a gente tem uma mania de achar que Deus ele tem que nos livrar das coisas ruins. Por exemplo, se José tivesse tido esse pensamento, ele estaria muito revoltado com Deus. Porque Deus não livrou ele da cisterna, que os seus irmãos jogaram. Deus não livrou ele da mulher de Potifar. Deus não livrou ele da cadeia, mas Deus esteve com ele o tempo todo. Deus não nos livrou do deserto, não nos livrou da vergonha, não nos livrou da traição, não nos livrou de nada disso. Isso tudo acontece. Tudo sucedeu de uma forma comum, mas o Senhor não retirou de nós a sua mão. Ele não tirou de nós o seu olhar. Ele não tapou os seus ouvidos às nossas orações. O grande segredo de José foi que a fé dele ficou viva. A gente não vai entrar aqui em conjectura o que ele fazia na cadeia, se ele fazia orações, madrugadas de oração, mas possivelmente a vida dele espiritual na cadeia seguiu. Ele não ficou ali na cadeia definhando, morrendo vivo dentro da cadeia. Não. Todas as nossas aflições, elas vão passar. Elas terão um fim. Não existe provação que seja para a vida toda. Paulo diz, porque essa leve e momentânea provação produz para nós fruto de glória muito excelente. Vai acabar. Mas agora é aquilo, né, irmãos? Enquanto não acaba, dói. Dói em vocês, dói em mim, dói em todos nós. Eu estou junto com os irmãos nesse barco. Toda promessa de Deus em nossa vida tem um tempo para que ela se cumpra. Dificilmente Deus fala quando que vai se cumprir, né? A gente pode observar os discípulos vão para Jerusalém e Jesus diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Até que. Normalmente a promessa ela tem essa palavra, até que. A gente fica tentando adivinhar quando que vai acabar o deserto, quando que vai passar, quando que a restauração vai se dar. Só Deus sabe. Mas nós temos uma certeza. Vai acontecer. Vai chegar o momento em que a ordem será dada para que saiamos do calabouço, para que as nossas vestes sejam trocadas, para que o nosso rosto, o nosso semblante mude de um semblante de tristeza em um semblante de alegria. E Deus exaltará a nossa cabeça. Porque aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, no tempo oportuno será exaltado. O plano de Deus para a vida de José era muito maior do que o plano que José mesmo tinha para a sua vida. Talvez ele ainda lembrasse do sol e das estrelas, dos feixes se dobrando diante do feixe maior, dos sonhos que Deus deu para ele quando ele era criança. Mas Deus já tinha arquitetado, desenhado, Deus já tinha projetado todo um futuro para ele. A gente também não consegue entender o que Deus reservou. A gente vê o agora, a gente vê um pedaço só do cenário, Deus vê o todo. Ele conhece o irmão e a irmã que está nesse dia de hoje, nessa quarta-feira aqui sofrendo e não consegue ter noção do que vai acontecer daqui a um dia, muito menos daqui a um mês, daqui a um ano. Agora o Senhor não, ele vê o cenário completo. Para ele não há restauração a ser feita, a restauração já está pronta. É como dizem, ele só está nos preparando para receber a bênção. Nós vamos finalizar dizendo, ele poderia ter respondido, olha, não conheço esse Deus, não quero mais saber desse negócio de interpretar sonho, olha, acabou para mim. Acabou. Aquele José morreu na cadeia. Mas a resposta de José foi, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. A fé de José ainda não tinha morrido. Que a tua fé não morra, que a minha fé não morra, porque é ela que vai nos levar até a porta de saída desse deserto. É ela que vai nos levar à saída do calabouço de Faraó, para a exaltação. A paz, Senhor Jesus.